Hoje eu quero falar de um tema que causa muito sofrimento e dor nos nossos amiguinhos: as doenças da coluna vertebral. Eu acho um dos momentos mais angustiantes quando o dono chega com o seu bichinho nos braços e entrega pra gente e fala: ó, ele não está conseguindo mais andar. Então eu quero me debruçar hoje sobre esse assunto para explicar um pouquinho melhor para vocês as causas dessa doença. Aqui no hospital, a maioria dos animais que chegam com dor ou paralisia de origem na coluna são diagnosticados principalmente com dois grupos de doenças: as hérnias discais e as artroses. Existem outras doenças que afetam a coluna com menor frequência, como por exemplo infecções, tumores, estenose do canal vertebral, hemivértebra, mas hoje eu quero falar sobre essas duas que são as mais importantes. A primeira é a hérnia de disco. É uma doença bem comum, inclusive algumas raças como o Dachshund ou o Linguicinha são muito afetados por essa doença, que é grave e tem potencial para causar paralisia irreversível. A hérnia ou o prolapso, na verdade, é uma doença do disco intervertebral, que acontece quando a parte interna do disco, chamada de núcleo pulposo, que é uma substância gelatinosa, ela rompe o anel fibroso que segura ela lá dentro do disco e invade o canal medular. Dessa forma, ele acaba espremendo a medula vertebral. É mais ou menos como a gente, quando dorme em cima do braço e acorda de manhã com o braço formigando ou até totalmente imóvel. Quanto maior a compressão, maior o grau de insensibilidade e déficit motor. A extrusão do disco pode vir devagarinho, causando só dor ou um pequeno déficit neurológico, ou vir super violenta, já causando direto uma paralisia grave. O diagnóstico deve ser feito com exames de imagens, desde radiografias comuns, onde a gente observa a diminuição do espaço entre as vértebras, e, se existir a disponibilidade, exames mais sensíveis, como por exemplo tomografia, ressonância ou a mielografia contrastada, que é um tipo de radiografia também. Não é tarefa fácil dar um prognóstico para essa doença, mas de modo geral, quando o animal perde a sensibilidade à dor profunda, a gente considera bem mais difícil haver a recuperação. Apenas cerca de 5% desses animais vão poder recuperar os movimentos. E para piorar mais ainda, depois de uma lesão grave na medula, pode acontecer lesões secundárias, como a embolia fibrocartilaginosa ou as mielopatias degenerativas. Então não é raro um paciente que inicialmente está bem, respondendo bem ao tratamento, seja que tenha feito cirurgia, ou seja que esteja tratando com medicamentos, e de repente, do nada, ter o quadro deteriorado. Como eu falei, o tratamento da hérnia de disco pode ser cirúrgico ou apenas com medicação em repouso. Existe um grupo de ortopedistas que dão preferência pela cirurgia de descompressão. São os intervencionistas. De modo geral, eles usam uma cirurgia chamada de hemilaminectomia. Outros preferem o método conservador, que inicialmente faz o uso de repouso, remédios e fisioterapia. Na minha opinião, ambos os tratamentos têm chance de trazer benefícios para o animal. O médico vai sempre escolher pensando no melhor para o seu paciente. Eu acho importante, para avaliar essa decisão, o grau de compressão medular, a localização da lesão, o tempo da lesão, a situação geral do paciente, principalmente respeitar a escolha do tutor. De modo geral, são considerados 5 graus de gravidade na lesão medular. No grau 1, nós temos apenas uma dor leve
uma sensação de formigamento e o dono pode nem perceber a dificuldade de caminhar. Só um olhar mais especialista vê que tem alterações. Geralmente o tutor só relata que o animal reluta em subir escada ou no sofá e chora quando ele pega no colo. No grau 2 já tem uma redução de sensibilidade, uma dificuldade mais leve de locomoção. O dono já percebe que o animal parece trançar as perninhas como se estivesse bêbado. Já no grau 3 já tem uma dificuldade maior para levantar e caminhar. Já falamos de paralisia ou paresia dos membros, tem diminuído bastante a força e a sensibilidade das perninhas. No grau 4, o animal já não movimenta mais os membros afetados, geralmente de forma bilateral, ele está paralisado, sem tônus muscular, os reflexos estão geralmente aumentados, mas ainda tem dor profunda quando a gente faz um estímulo forte. O grau 5, a paralisia é total e mesmo quando a gente faz um estímulo com bastante força, ele não sente mais dor. E é justamente nessa fase que tem o pior prognóstico, pois a grande maioria desses animais ficam com sequelas graves. Nessa hora, é imprescindível ter uma conversa aberta e sincera com o proprietário, até para que exista uma confiança plena entre o médico e o paciente para tomar as decisões, já que, como todos sabem, lesões de coluna podem resultar em sequelas, seja com tratamento cirúrgico, seja com tratamento conservador. A segunda causa de dor e dificuldade de locomoção são as artroses. Essa é uma doença degenerativa da coluna muito relacionada com a idade, fatores genéticos, raça e tipo de atividade que o animal tem também. De modo geral, as osteoartroses provocam bastante dor e redução na mobilidade. E nos casos graves, principalmente nas raças grandes, podem ocasionar paralisia até incapacitante. O diagnóstico é feito com imagens de radiografia ou tomografia, e o tratamento vai desde exercícios específicos, fisioterapia, também com o uso de medicamentos. Para exemplificar, o tipo mais comum de artrose na coluna é o famoso bico de papagaio, que nada mais é que uma calcificação em forma de ponte entre duas vértebras que acaba ocasionando muita dor e ainda a compressão de um nervinho que passa ali naquele ponto. E para finalizar, eu vou contar um segredinho que vai ajudar muito a prevenir a ocorrência das discopatias. Da mesma forma que a gente deve evitar a compressão do nosso disco intervertebral com postura errada, ou seja, a gente tem que manter a coluna bem retinha na vertical, para baixar ou para pegar um peso, é fundamental também manter a coluna dos cãezinhos bem retinha, só que no sentido horizontal. Então, segurar o cãozinho embaixo do braço nunca. Tem que carregar eles de modo correto, com a coluna bem alinhada. Temos também que evitar que eles subam degraus ou móveis com impulso. Esses pequenos cuidados vão ajudar tanto a prevenir a hérnia, como também evitar a recidiva para aqueles que já tiveram uma crise de coluna. Mesmo sendo uma doença grave, é possível dar para eles uma qualidade de vida bem legal. Grato pela atenção, e quando quiserem saber de outras doenças de cães e gatos, vejam no canal que está aqui embaixo. Muito obrigado.